Nesse vídeo, eu vou explicar as 5 principais causas de problemas nas fundações e como você pode evitá-las. Todas as fundações, ao serem submetidas a carregamentos, sofrem recalques, pois o solo é um material deformável que varia de volume, movimentando a fundação. Mas e quando esse recalque causa problemas na edificação? Como evitar esses tipos de patologia? As patologias causadas pela fundação podem colocar em risco a segurança dos usuários, criando a necessidade de evacuação dos prédios, interdição de estruturas e obras de emergência. Implicam em altos custos para identificar e corrigir o problema e longos e desgastantes investigações para apurar suas causas e suas responsabilidades. Portanto, é muito importante evitar as condições que propiciam a ocorrência dessas patologias, desde a fase de concepção do projeto de fundação, durante a execução, até os eventos pós-conclusão da fundação. A primeira causa, e a mais comum, é a ausência ou falha de investigação do subsolo. Conhecer o solo é essencial, já que é ele o elemento que vai suportar todas as cargas. O planejamento da investigação do subsolo deve ser concebido por um engenheiro, que deve decidir quais os tipos de ensaios devem ser realizados para caracterizar de uma forma completa e eficiente o subsolo. De acordo com a complexidade da obra, as dificuldades do projeto e as características da região. É muito comum que obras de pequeno e médio porte não realizem esses ensaios de sondagem para economizar no valor final da obra, contrariando indicações das normas técnicas brasileiras. Porém, mais de 80% dos casos de mau desempenho nestas obras é causado por falta de sondagem, ou seja, a economia acaba saindo bem mais cara. Às vezes a sondagem é até realizada, mas em números inferiores, gerando um perfil de solo que não representa bem o terreno real. Por exemplo, vamos supor que em um terreno onde será construída uma estrutura que tem área projetada de 300 metros quadrados, foram realizados apenas 2 furos de sondagem. Valor inferior ao que a norma técnica recomenda para essa área, obtendo um perfil de terreno onde há camada resistente a 8 metros de profundidade. Todo o dimensionamento da fundação é realizado com base nesse perfil e a edificação é construída. Após um tempo, a estrutura começa a apresentar fissuras em um dos lados, o que indica um recalque diferencial de alguns dos pilares. Depois de muita investigação, vem o conhecimento que havia uma bolsa de argila mole em uma região que não foi realizado o ensaio de sondagem. Isso teria sido evitado caso houvesse uma investigação do solo mais abrangente. O número de furos ideais deve ser analisado pelo engenheiro, levando em conta seu bom senso e as recomendações da norma técnica. Além disso, pode acontecer da profundidade da sondagem ser insuficiente, mascarando o comportamento do solo. É comum, em algumas empresas de sondagem, venderem a perfuração com uma profundidade mínima e o cliente, novamente, tentando economizar, decide realizar um ensaio apenas até essa profundidade. O ideal é realizar a sondagem até o impenetrável ou até a profundidade estabelecida em projeto, para evitar que exista alguma camada mais profunda de baixa resistência que sofrerá com a influência do bulbo de tensões da edificação. Podendo existir também erros na execução da investigação, como por exemplo equipamentos descalibrados ou com defeito, procedimentos fora de normatização, indevidos ou até mesmo fraudulentos. Por isso é importante contratar uma empresa séria para executar os ensaios e sempre acompanhar os procedimentos. Ainda pode haver interpretação errada dos dados do relatório de sondagem. A segunda causa são as anomalias do solo. Podem haver anomalias no solo que não foram captadas pela sondagem, como por exemplo, solos colapsíveis ou expansíveis, zonas kársticas, túneis ou crateras de antigas regiões de mineração, presença de matacões, subsidência causada pela extração de água e combustíveis fósseis. A subsidência é o afundamento bem lento do solo. E também temos as vegetações muito próximas às fundações. Vamos começar pela vegetação. Ela pode interferir na estrutura de duas maneiras. A primeira,
de uma forma física, onde causa o levantamento de estruturas leves ou aplica uma tensão caso estejam em contato. A segunda, quando elas modificam a umidade do solo. Em solos argilosos, essa retirada de umidade causa uma mudança volumétrica que movimentará as fundações, causando recalques localizados. Esse movimento pode ser sazonal, progressivo ou até de expansão, quando a vegetação é removida posteriormente. A capacidade da vegetação de causar aumento ou redução volumétrica no solo depende da sua estrutura de raiz, do solo, das condições do nível de água, do clima, tipo de fundação e distância da vegetação até a fundação. Para evitar esse tipo de patologia, é importante verificar o tipo de raiz da árvore para determinar se seu crescimento causará problemas à edificação. Alguns autores recomendam que a distância mínima da árvore à estrutura seja de uma vez a altura da árvore, mas muitas vezes essa recomendação se torna exagerada, já que algumas espécies não interferem na estrutura em distâncias menores. Solos colapsíveis. São solos sujeitos a sofrer um rearranjo radical de suas partículas, causando uma grande redução em seu volume devido à sua saturação. É o caso de alguns solos porosos tropicais, originários de rochas graníticas e outras rochas ácidas. Para ver o colapso desses solos é necessário que o solo esteja parcialmente molhado, que haja uma carga suficiente atuando sobre ele e que haja rompimento dos agentes cimentantes, que é o mesmo que romper o ligamento entre as partículas do solo. A variação de volume que ocorre quando há colapso do solo é medida por meio de ensaios de adensamento, podendo ser calculado o potencial de colapso, o que é problemático a partir de 5% e extremamente problemático se mais de 20%. Também podem ser utilizados os ensaios de placa e ensaios pressiométricos. Os maiores acidentes causados por solos colapsíveis ocorrem quando há algum tipo de vazamento ou liberação de água em grande quantidade no terreno, causando uma brusca variação na umidade. No Brasil foram identificados solos colapsíveis em Petrolina, no Piauí, Jaíba, Três Marias, Rio Mogi Guaçu e Uberlândia, em Minas Gerais, Itubiara, em Goiânia, Rio Sapucaí, Rio Claro, São José dos Campos, São Paulo, Sumaré, Itapetininga, Canoas, Bauru, Ilha Solteira e Pereira Barreto, em São Paulo, e Santo Ângelo, Carazinho e Vacaraí, Rio Grande do Sul. Solos expansíveis. São solos que apresentam argilominerais expansivos que variam de volume com a presença de umidade. A grande maioria dos solos expansivos são solos residuais ou coluviais formados pelo intemperismo de rochas sedimentares. No Brasil, as principais áreas de solos expansíveis são o litoral do Nordeste, no sertão nordestino, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Esse tipo de problema afeta principalmente as fundações superficiais. Como práticas para reduzir ou evitar os efeitos dos solos expansíveis na estrutura, pode-se isolar a estrutura dos materiais expansíveis, reforçar a estrutura para resistir aos esforços causados pela expansão e eliminar os efeitos de expansibilidade. Isolar a estrutura do material expansível significa utilizar materiais deformáveis, como o isopor, por exemplo, entre o solo e o concreto, para que esses materiais se deformem com a expansão do solo e não transfiram as cargas diretamente à estrutura. Essa solução impõe custos à construção, já que o material deformável não elimina totalmente os efeitos da expansão, sendo necessário o uso de outras medidas, como por exemplo, armar a fundação para resistir a esforços de tração e avaliar a resistência e rigidez da superestrutura. Portanto, é necessário avaliar sua viabilidade para cada obra. Muitas vezes as forças de expansão são equilibradas pelo próprio peso da estrutura, mas deve-se atentar que durante a fase da construção os pesos são menores e pode haver problemas. Uma boa alternativa é retirar uma parte da camada de solo expansível e substituir por um aterro de material inerte, cujo peso equilibrará as forças de expansão. Evitar a percolação de água também é essencial.
As canalizações próximas à estrutura devem ser envelopadas e, nas áreas de acesso, deve ser utilizado pavimento asfáltico. Matacões são blocos de rocha não decompostas alojados no solo residual. Esses blocos podem ser originados do intemperismo diferencial da rocha ou transportados para o solo e lá se alojarem. Eles causam problemas de interpretação dos resultados de sondagem, podendo ser confundidos com um perfil de rocha contínua, dificultando a implantação das fundações. Os matacões sempre devem ser ultrapassados para garantir que as premissas de projeto sejam atingidas, já que, caso a fundação se apoie neles, é possível que seu apoio não seja seguro e que hajam grandes recalques. Zonas kársticas. As rochas compostas por carbonato de cálcio e magnésio, rochas calcárias ou dolomíticas, possuem a característica de serem solúveis em águas levemente ácidas, águas com dióxido de carbono dissolvido. Essa solubilidade faz com que grandes porosidades e cavidades sejam formadas no interior do maciço. Normalmente, essas cavidades estão escondidas por uma camada de rocha superficial com sedimentos não solúveis e solos residuais, dando uma falsa impressão de segurança. As cavidades são formadas rapidamente, pois as rochas calcárias e dolomíticas são dinâmicas e mudam conforme as condições do ambiente. Sendo assim, é impossível prever quando ou até mesmo onde ocorrerá a formação das cavidades. Em locais onde há possibilidade de ocorrência dessas rochas, é necessário realizar um detalhado programa de investigação do subsolo, para que determine os pontos de fragilidade do substrato. Após o reconhecimento do terreno, as cavidades existentes devem ser preenchidas com uma nata de cimento jateada para conter a solubilização da rocha e deve ser realizado um controle do fluxo de água subterrâneo e superficial. Dependendo das condições do substrato, pode até ser necessário alterar o local da construção para garantir a segurança. A terceira causa são os erros de consideração de projeto. São inúmeros os problemas originados na etapa de projeto. Por exemplo, a consideração de um perfil de solo mais otimista do que o real. A adoção de um cálculo de capacidade de carga que não representa bem aquele tipo de solo. Os métodos de cálculo de capacidade de carga foram obtidos através da experiência de seus autores e, portanto, devem ser avaliados por provas de carga para verificar se apresentam bem aquele tipo de solo. A desconsideração de possíveis carregamentos cíclicos, que podem causar fadiga, a falta de consideração de sobreposição de esforços de fundações superficiais no solo, a falta de travamento do topo de estacas isoladas esbeltas, a falta de verificação de flambagem de estacas esbeltas, desconsideração do atrito negativo, da sobrecarga de aterro e da carga assimétrica de aterros, entre outros. Além disso, podem haver problemas que envolvem o desconhecimento do real comportamento das fundações. Por exemplo, às vezes, devido ao tipo de solo e às cargas da estrutura, são escolhidos sistemas de fundações diferentes para a mesma edificação, mas não é realizado um estudo para verificar a compatibilidade dos recalques das fundações ou sua separação conjuntas de comportamento não é executada, causando recalques diferenciais. Ou então, quando numa mesma estrutura existem níveis de carregamentos muito desiguais, com regiões bem carregadas e outras mais leves, onde não é feita a junta de comportamento ou os pilares com cargas diferentes se encontram na mesma fundação, causando recalques diferenciais e trincamento. Até mesmo a falta de consideração da perda de eficiência das estacas em blocos com mais de uma estaca pode causar problemas à edificação. Pode acontecer também erros de dimensionamento do projeto, como a má determinação de cargas atuantes na fundação ou o mau dimensionamento das vigas de travamento e blocos de coroamento. Falta de consideração de esforços de tração, que podem causar fissuras no concreto, que em meio agressivo como o solo pode acarretar na degradação da armadura. Uso de armaduras muito densas no projeto que causam dificuldades construtivas, carência de detalhamentos estruturais específicos às ligações, cotas de arrasamento, cota de ponta e etc.
Por isso, a importância do engenheiro projetista analisar todas as condições da obra para obter a melhor solução, considerando todos os possíveis efeitos. Um bom projeto garantirá a segurança e a eficiência das fundações, assim como o melhor custo-benefício para aquela situação. A quarta causa são as fundações sobre aterros. A execução de fundação sobre aterros causa uma série de problemas, já que o peso próprio do aterro, somado ao peso da estrutura, causa deformações no corpo do aterro e no solo natural, gerando uma série de recalques que devem ser levados em consideração durante o projeto e execução das estruturas. Os recalques acontecem quando não há compactação em solos argilosos ou vibração do aterro em solos arenosos, ou essa compactação e vibração são ineficientes. Assim, o aterro possui alto volume de vazios, recalcando de forma lenta e contínua. A compactação ideal acontece em camadas de 20 a 40 centímetros, utilizando a umidade ótima e energia de compactação ideal para aquele tipo de solo. Recalques totais e diferenciais também ocorrem quando a execução do aterro é realizada com materiais inadequados, como por exemplo raízes, vegetação, argila, materiais expansivos, turfas e argilas orgânicas. Esses materiais não costumam ter bons comportamentos diante das solicitações da estrutura, como por exemplo, grande deformabilidade e baixa resistência ao cisalhamento. Ainda sobre materiais constituintes dos aterros, é comum também haver grandes recalques quando o aterro é realizado com solo e materiais de construção. Os elementos rígidos do resíduo de construção dificultam a compactação e deixam vazios, que serão deformados com a aplicação de cargas. Quando a construção ocorre em locais que foram utilizados como depósito de lixo, os famosos aterros sanitários e lixões, é necessário estudar o comportamento geológico de rejeitos, considerando os recalques causados pela degradação da matéria orgânica e os efeitos causados pelo gás metano, que é eliminado da decomposição. O gás metano é inflamável e pode entrar em combustão. Nesses casos, é recomendado o uso de fundações profundas, que a camada de solo de selamento seja a mais espessa possível e que cuidados especiais sejam tomados na execução da estaca, como o uso de uma camada betuminosa na lateral da estaca para reduzir os efeitos do atrito negativo, o aumento do recobrimento de concreto na armadura, a redução do fator água-cimento e o aumento da seção transversal de aço para proteger a estrutura de líquidos deletérios. É importante também realizar um pré-furo para estacas cravadas, garantindo assim a sua integridade. Uma atenção especial deve ser destinada a aterros realizados sobre solos moles, pois eles podem apresentar um desempenho inadequado, seja na magnitude do recalque ou até mesmo na ruptura. O que acontece nesse caso é que o carregamento é aplicado à camada compressível, saturada e de baixa permeabilidade, e a água vai suportar essa carga inicialmente. Há um acréscimo de tensão chamado de poropressão, e lentamente as tensões vão sendo transferidas para o solo, que é comprimido e a água é expulsa. Esse fenômeno, chamado adensamento, é extremamente lento, podendo apresentar recalques consideráveis durante anos após a conclusão da obra. Para evitar esse tipo de problema, pode-se retirar a camada de argila ou construir o aterro em etapas, permitindo que haja adensamento gradativo. Usar também mantas geotêxteis entre o aterro e a fundação para melhorar a estabilidade ou usar drenos para acelerar a retirada da água e o processo de adensamento. Quinta e última causa são as falhas na execução. As falhas na execução são a segunda maior causa de problemas na fundação. Por isso é importantíssimo fiscalizar a execução. Em casos especiais, pode até existir a necessidade de realizar ensaios complementares para comprovar a adequação e a segurança das fundações após executadas. Uma grande causa de problemas é executar a fundação sem conformidade com as determinações de projeto, seja porque a equipe não é preparada, o equipamento não é o ideal ou porque as condições na obra não permitam. Por exemplo, no projeto foi determinado a execução de hélice contínua, mas na obra verifica-se que o caminhão não consegue perfurar certas posições devido à existência de fios de alta tensão. Nesses casos é importante que o projeto seja analisado cuidadosamente para verificar o tipo de fundação, suas dimensões localizadas, cotas de arrasamento e de assentamento
inclinação, entre outros dados. Caso seja necessário realizar alguma adaptação ou substituição, deve-se contactar o engenheiro projetista para que ele verifique a melhor solução e garanta a segurança da fundação. Outra grande causa de problemas na execução é a utilização de materiais inadequados. Caso a fundação seja de concreto, deve-se verificar se seu consumo de cimento, sua resistência e seu abatimento de tronco de cone estão dentro dos padrões especificados no projeto e são ideais para aquele tipo de fundação que está sendo executada. Adensamento e vibração eficientes também são essenciais para um concreto de qualidade. E a qualidade do concreto afeta a integridade e resistência dos elementos de fundação. Caso as fundações sejam pré-moldadas, deve-se analisar a integridade das peças e dos elementos de ligação. Em fundações superficiais, pode ocorrer recalques diferenciais ou até mesmo colapso de fundações, caso elas sejam assentes na mesma cota, mas em solos com comportamentos diferentes, como regiões de corte e aterro. Ou quando é assente sobre solo que foi substituído para melhorar o comportamento do terreno, mas a substituição não foi feita corretamente, utilizando material inadequado ou compactação insuficiente. Além disso, pode ocorrer desmoronamento ou alívio das fundações rasas quando há uma posterior escavação de outra fundação, com cota inferior a essa. A norma determina que devem ser executadas primeiramente as fundações com cotas mais profundas para evitar esse tipo de problema. Canalizações abaixo da fundação rasa também podem criar problemas, já que para instalar ou realizar a manutenção das tubulações é necessário realizar escavações e posteriormente reaterros, que normalmente não são realizados com muito cuidado, comprometendo as fundações. É muito importante realizar uma regularização de concreto magro na base das fundações superficiais para garantir o cobrimento adequado das armaduras e que não haja contaminação do concreto, evitando degradações a longo e médio prazo nas bases dessas estruturas. A regularização, apenas com lastro de brita, podem causar alguns problemas de recobrimento e perda de água do concreto. Já para fundações profundas, uma grande causa de patologias é a falta de limpeza adequada das cabeças da estaca para vinculação ao bloco, originando deformações durante o carregamento. Essa limpeza deve ser realizada com material e na posição adequada para não comprometer a integridade da estaca ou tubulão. Além disso, a concretagem ou a cravação devem ser realizadas até uma cota adequada que permita o arrasamento da cabeça da estaca na cota de arrasamento, prevista no projeto para que não haja necessidade de emendas ou perda de espera de pilar. Essas emendas podem ser instáveis ou produzir solicitações para as quais o elemento de fundação não possui capacidade de suporte. Em estacas moldadas em loco, deve-se verificar se existem problemas de continuidade ou integridade, devido a desmoronamento das paredes, existência de água não prevista no furo, demora na concretagem que cria juntas secas, variação de diâmetro e estrangulamento devido à existência de camadas de solos moles. Ou então, uso de lama bentonítica apenas após o desmoronamento, causando defeito na estaca ou contaminação do concreto pela lama, solo ou água. Não é recomendado a abertura de vários furos para posterior concretagem das fundações, pois não há como garantir que as paredes do furo permaneçam estáveis, que a base do furo está limpa e que não há presença de água. Durante o processo de cravação de estacas pré-moldadas, deve-se atentar à energia de cravação para que ela não cause problemas à fundação. O excesso de energia causa danos estruturais aos elementos de fundação que, se não forem detectados e corrigidos, resultam em mau desempenho. A falta de energia de cravação faz com que os elementos cravados atinjam a nega antes do ideal, sem que o comprimento seja suficiente para a transmissão de carga ao solo. O ideal é recravar as estacas 24 horas depois, quando não se conhece bem o comportamento do solo ou a energia de cravação, para verificar o desempenho das estacas. O excesso de cravação também pode causar fadiga,
aos elementos da fundação. A cravação também pode causar levantamento de outros elementos próximos, podendo gerar prejuízo ao desempenho das fundações. Quando verifica-se o levantamento, deve-se realizar pré-furo para cravar as estacas que ainda não foram cravadas e recravação de todas as estacas levantadas. A falta de proteção na cabeça da estaca durante a cravação pode provocar danos ao elemento estrutural. A norma técnica especifica a utilização de capacete metálico com um cepo de madeira interno para a proteção da cabeça da estaca. Nesse vídeo, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, batendo no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Grande abraço e até o próximo vídeo.